Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho. Estamos aí na 11ª semana do tempo comum. Sexta-feira, dia de intercessão, dia de oração, dia de confiarmos ao Senhor as intenções do nosso coração e, sobretudo, de rezarmos pelo mundo inteiro, o mundo que sofre, os países que ainda estão em guerra, os cristãos que são perseguidos, mas também aqui no nosso Brasil, tantas situações, tantas catástrofes, tantos sofrimentos nas ruas, sofrimento humano, o sofrimento do coração do homem. E ainda carregarmos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que ainda precisam da nossa oração, sermos sustentados, da nossa ajuda, da nossa colaboração. Então, que nessa sexta-feira, você iniciando o seu dia com a meditação da Palavra de Deus, tome esse tempo também para rezar, para confiar, para pedir ao Senhor uma graça de visitação àqueles que se confiam na nossa oração. Você também é convidado a deixar a sua oração no nosso comentário do nosso vídeo, confiando na comunidade Sementes do Verbo, a intenção do teu coração, aquilo que você hoje precisa ser sustentado pela oração dos nossos irmãos das nossas casas. Hoje também a igreja celebra São Luís Gonzaga, que foi um religioso. Então, neste dia, peçamos a São Luís Gonzaga a sua intercessão. Quem é Luís? Ele nasceu na Itália em 1568 e lá faleceu em 1591. De família nobre, optou por seguir as pegadas da pobreza na vida religiosa, entrando na companhia de Jesus. Dedicou-se inteiramente ao estudo, à oração e à caridade para com os pobres e desvalidos, socorrendo especialmente os que sofriam de peste. Celebrando este santo que morreu com apenas 23 anos de idade e é considerado o patrono da juventude dos seminaristas. Rezemos pelos jovens do mundo inteiro e pelos seminaristas em seu caminho vocacional. Então, mais um santo para confiarmos a juventude, rezarmos pelos jovens nesse dia, com a intercessão de São Luís, esse jovem de 23 anos, que faleceu aos 23 anos, mas que dedicou toda a sua vida aos pobres, aos estudos. E também confiemos nos seminaristas, aqueles que dão passos importantes, estão nesse caminho de discernimento, nesse caminho de dar passos para uma vocação sacerdotal. E aqui eu quero confiar os seminaristas da nossa comunidade de Sementes do Verbo, os nossos irmãos do Seminário Dom Vicente. Confiemos esses irmãos que vivem essas etapas, mas também aqueles que carregam no coração o desejo sacerdotal, os seminaristas da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, reza hoje pelo seminarista da sua diocese, por estes jovens, para que sejam fiéis ao seu chamado e que possam, de fato, cumprir com o chamado de Deus, pedindo a intercessão de São Luís Gonzaga. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Átila, mãe de Ocasias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão, e irmã de Ocasias, raptou o filho dele. Joás, do meio dos filhos do rei, queriam ser massacrados e colocou-o com sua ama no quarto de dormir. Assim, escondeu de Atalia e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato. Mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhe o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto dos sacerdotes. Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até o esquerdo, entre o altar e o templo em torno do rei. Então Joiada apresentou o filho do rei,
cingiu com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram-no rei. Deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atalia veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé, sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei, junto dele e todo o povo do país, exultando de alegria e tocando as trombetas. Atalia rasgou suas vestes e bradou: Traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: Levai-o para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito: Não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da Porta dos Cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu, destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou e a cidade se manteve calma. O salmo de hoje é o Salmo 131. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre. Colocarei sobre o teu trono em teu lugar. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre, eu fico aqui, este é o lugar que preferi. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Então o salmista de hoje vai nos dizer que o Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Preferiu a cada um de nós para sermos a morada, né? Somos essa morada de Deus. E é bonito porque o salmista de hoje vai fazer toda uma leitura dessa escolha do Senhor, que escolheu a Davi como esse servo e que escolhe também a cada um de nós, para sermos seus servos, sermos os seus eleitos, aquele que o Senhor confia. E ele vai dizer: se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que eles dei a conhecer. Então o Senhor que conhece a cada um de nós e o Senhor que deseja de fato habitar dentro do nosso coração e nos eleger como esse povo. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Então o salmista vai narrar essa eleição do Senhor com Davi como esse homem forte, esse herdeiro, no qual o Senhor coloca toda a sua confiança. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho estar doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Então essa exortação do Senhor hoje, que nos convida a vigiarmos. Ele vai dar o exemplo dos nossos membros, né? Daquilo que nos leva a pecar. E o Senhor que nos convida a colocarmos luz, não vivermos nas trevas, mas ao contrário, a pedirmos ao Senhor essa graça de que
Aquilo onde há o pecado, que retiremos, mas coloquemos a luz de Deus. Mas a frase que eu gostaria que você guardasse nesse dia é: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que neste dia guardemos essa palavra, meditemos nessa sexta-feira, tendo a certeza de que primeiro o nosso tesouro é o próprio Jesus e guardemos o nosso coração juntamente com Ele. Tenhamos uma bela sexta-feira de oração, de intercessão neste dia e que Deus os abençoe.